Bom dia. Governo do Amazonas prorroga prazo de laudos técnicos em empresas incentivadas do Polo Industrial de Manaus. Governo do Estado inicia ações de monitoramento do serviço de transporte hidroviário. Suzano altera atendimento ambulatorial e Delfina Aziz ficará restrito para casos graves de coronavírus. Ina acumula e Loto Fácil tem 2 ganhadores. Campeonato Amazonense de Futebol é cancelado por causa do coronavírus. Presidente Jair Bolsonaro admite refazer exames para comprovar ou não a infecção ao coronavírus. Brasil já tem 970 casos de coronavírus e 11 mortes. Assessor jurídico de Cuiabá desaparece entre Manaus e Iranduba. Polícia Civil apreende 342 frascos de álcool líquido e em gel comercializados irregularmente em Tabatinga. O Jornal da Manhã está começando agora. 5:51 em Manaus. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Nublado a parcialmente nublado com chuva a qualquer hora do dia. Depois de prever 40 milímetros de precipitação pluviométrica para ontem, o Instituto Climatempo está prevendo apenas 10 milímetros para hoje. A probabilidade é de 80%. A umidade relativa do ar em 99%, o filamento do mercúrio esbarra no momento na marca dos 24 graus Celsius. A máxima de hoje não deve ultrapassar os 31 graus. Os aeroportos de Manaus operam sem restrições para pousos e decolagens. Sábado, 21 de março. Dia de São Nicolau de Flui. Também é o Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial e o Dia Mundial da Infância. Já se passaram 80 dias do ano e faltam 286 para terminar 2020. Registros históricos. Fatos acontecidos nesta data. Reunião do Clube Militar conspirava contra o presidente Prudente de Moraes em 1896. O governo britânico se opunha à construção de um túnel sob o Canal da Mancha entre a Inglaterra e a França por motivo de segurança interna. Isso em 1907. A carteira do trabalho era criada pelo governo Getúlio Vargas em 1932. Nascia em 1960 o tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna. Agora 5:52 em Manaus. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Jean Santos, e bom dia você, ouvinte do Jornal da Manhã. Vamos às notícias. A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, IMU, informa que a partir desta sexta-feira de ontem, portanto, os prazos para trâmites de recursos de multa de trânsito estão ampliados. Já a renovação do cartão gratuidade nos ônibus para pessoas com deficiência tem novos postos de atendimento a partir de segunda-feira, 23. As alterações fazem parte das medidas para evitar a aglomeração de pessoas nos setores de atendimento ao público e, assim, barrar a transmissão do novo coronavírus causador do Covid-19. De acordo com o diretor-presidente do IMMU, Francisco Saldanha Bezerra, as estratégias para o atendimento ao público atendem às orientações do prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, para evitar a disseminação do vírus. No setor do IMU, barra trânsito, antigo Manaus Trans, situado na Avenida Urucará, número 1880, bairro da Cachoeirinha, Zona Sul, o atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas. Manaus 5:53. O governador Wilson Lima assinou o novo decreto com medidas complementares para enfrentamento ao novo coronavírus, o Covid-19. Entre as medidas está a suspensão por 15 dias dos atendimentos presenciais ao público em geral, nos casos em que os órgãos estaduais puderem prestar serviços pela internet ou telefone. O horário de expediente dos servidores também foi alterado. A suspensão de atendimento presencial não se aplica aos serviços públicos essenciais e casos de urgência e emergência na área da saúde e da segurança pública. O governador determinou que os órgãos estaduais devem organizar o funcionamento para garantir o pleno atendimento da população por meios alternativos ao presencial. Conforme o decreto, também estão suspensas no âmbito do governo reuniões presenciais que deverão, sempre que possível, ser realizadas por videoconferência. O governador Wilson Lima também determinou que, pelo prazo de 15 dias, o expediente de trabalho dos servidores seja dividido em 2 turnos, em respeito ao horário integral de funcionamento dos órgãos estaduais. O primeiro turno inicia às 7h30 e termina às 15 horas. O segundo turno inicia às 9h30 e encerra
às 17h30. Cada órgão estadual deverá estabelecer escalas de servidores de cada turno, com o objetivo de alternar o deslocamento dos trabalhadores. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, e a Unidade Gestora de Projetos Especiais, o GPE, órgão que executa, fiscaliza e acompanha as obras do Programa Social e Ambiental de Igarapé de Manaus, o PROSAMI, vão suspender o atendimento presencial ao público externo por 15 dias. A determinação se dá em cumprimento ao decreto assinado pelo governador Wilson Lima, estabelecendo a adoção de medidas preventivas contra a disseminação do novo coronavírus Covid-19. A CEINFRA ressalta que vai dispor de atendimento somente no protocolo de sua sede, localizada na Alameda Cosme Feira, 7.600, Coroado 3, para a entrada de documentos. As demais atividades referentes à tramitação de documento, projetos, entre outros assuntos, podem ser realizados através dos telefones 992621956 e 991629314 e dos e-mails correspondentes aos setores da secretaria. A CEINFRA destaca que dispõe de sua ouvidoria para atendimento ao público por meio do telefone 99358-8554 e pelo e-mail ouvidoria@ceinfra.am.gov.br, assim como das suas redes sociais, o Facebook, o CEINFRA AM, e o Instagram, o @ceinfra.am. Em alinhamento às determinações de prevenção à circulação do novo coronavírus, o Covid-19, publicadas em decretos oficiais do governo do estado, a Amazonprev recomenda o uso dos canais de atendimento alternativos disponíveis. Dessa forma, aposentados e pensionistas não precisam se dirigir até a sede da instituição para tratar de assuntos que podem ser resolvidos rapidamente por meio do site, do portal do segurado ou pelo telefone. Nossos canais digitais de atendimento estão disponíveis para todos, inclusive os que moram no interior ou fora do estado. Estamos seguindo determinações do governo do estado e contamos com a compreensão de todos, declara André Zogaíbe, diretor-presidente da Amazonprev. Canais de atendimento disponíveis. Notícias e orientações e informações no site www.amazonprev.m.gov.br estão publicadas informações gerais sobre a Previdência Estadual. Entre elas, comunicados sobre a suspensão da prova de vida por 120 dias e a restrição pelo prazo de 15 dias do atendimento presencial, que está disponível apenas para serviços de pensão por morte e regularização de benefícios suspensos. As demais situações podem ser esclarecidas pelo atendimento telefônico no número 3627-3424. Consulta e impressão da cédula C e contra-cheque. Portal do segurado no site www.amazonprev.am.gov.br, no link localizado à direita da barra superior. É possível acessar o portal do segurado. Manaus 5:58. O Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública, IESP, anunciou o adiamento de 8 cursos que estavam em andamento e ainda seriam realizados nos próximos dias. A decisão segue determinações para a prevenção e controle contra o coronavírus Covid-19, com base no decreto de situação de emergência pública assinado pelo governador Wilson Lima. O órgão ainda está redefinindo o calendário de cursos. Assim que o trabalho for concluído, as novas datas serão divulgadas. A Secretaria de Estado de Administração e Gestão, SEAD, suspendeu os atendimentos da Junta Médica Pericial do Amazonas pelo prazo de 15 dias. A medida tem como base o decreto estadual número 42.061, de 16 de março de 2020, e foi adotada para evitar a disseminação em grande escala e restringir os riscos causados pela pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Por meio de portaria, além da suspensão do atendimento, fica definido que os setores de RH dos órgãos da administração estadual deverão encaminhar por e-mail a Junta Médica Pericial, juntamédica@cead.m.gov.br. Vamos repetir, juntamédica@cead.m.gov.br. Os atestados médicos e pedidos de licenças médicas recebidos para manifestação quando for obrigatória, nos termos da legislação vigente. A Procuradoria-Geral do Estado, PGEAM, decidiu suspender na quinta-feira, de 19 de março, todas as entregas presenciais dos mandados judiciais direcionados ao órgão. A iniciativa atende ao decreto do governo do Amazonas para que os órgãos estaduais tomem medidas para evitar a disseminação do novo coronavírus do Covid-19 no estado. Até segunda ordem, todas as citações e intimações judiciais deverão ser encaminhadas para o e-mail intimações@pge.am.gov.br.
Em virtude da pandemia instaurada através do Covid-19, o novo coronavírus, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, o Sinetran, informa que no período de 20 a 31 de março, o atendimento da central e dos postos vai funcionar em horário diferenciado. Além disso, foram realizadas demarcações para fila de espera. A central do Sinetran, localizada na Avenida Constantino Nery, no centro, e os postos de atendimento localizados no Terminal 2, Terminal 3, Terminal 4 e Terminal 5 irão funcionar de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas e não haverá expediente aos sábados. Os postos da UFAM e Shopping Felipe Dal voltarão a funcionar apenas no dia 1º de abril. Além do horário reduzido, foram feitas marcações no chão dos postos do Sinetran para que as pessoas mantenham a distância de 1 metro uma das outras, conforme recomendação da Organização Mundial de Saúde, enquanto aguardam o atendimento na fila. Em relação aos postos terceirizados, o Sinetran alerta aos usuários que fiquem atentos às regras de funcionamento de cada estabelecimento, já que os mesmos são quem definem seus horários. Os parques urbanos e unidades de conservação municipais terão os horários de funcionamento reduzidos e os equipamentos de uso coletivo, como parquinhos infantis e academias ao ar livre, interditados como medida de segurança e combate ao risco de disseminação do novo coronavírus, o causador da Covid-19. A medida passa a valer a partir desta sexta-feira e atende às orientações do decreto número 4.476, assinado pelo prefeito Arthur Vigílio Neto, estabelecendo medidas temporárias de prevenção no âmbito da administração municipal, visando a segurança de servidores e usuários. Os parques municipais Ponte dos Bilhares, na Chapada, e Lagoa Senador Arthur Vigílio Neto, no Japim, passam a funcionar das 6 às 18 horas. Os equipamentos de uso comum, como parquinhos infantis e aparelhos de ginástica, serão interditados. O Parque Municipal do Mindu, no Parque 10, funcionará de segunda a sexta, das 6 às 11 e aos sábados e domingos, das 7 às 12, tendo acesso igualmente bloqueado ao playground, à academia ao ar livre e ao café regional no Chapéu de Palha, que permanecerá também fechado. Os logradouros poderão continuar sendo utilizados nos horários de funcionamento para caminhadas. Criado pela Polícia Militar do Amazonas, o projeto Rede de Vizinhos Protegidos vem melhorando o relacionamento e a troca de informações da polícia com moradores de bairros da Zona Centro-Oeste e da Zona Norte de Manaus. Aplicativos de mensagens instantâneas e redes sociais têm sido a principal ferramenta para o desenvolvimento da iniciativa. No Centro-Oeste, na Zona Centro-Oeste, o projeto é tocado pela 17ª Companhia Interativa Comunitária, SICOM, e atende ao bairro do Planalto, Jardim Versalhes, Jardim Belvedere e Flamanal, na Zona Centro-Oeste. Já na Zona Norte, a ação é comandada pela 27ª SINCOM e é realizada no Núcleo 15, bairro Cidade Nova, e no Conjunto Parque das Garças, bairro Novo Aleixo. De acordo com o sargento Ney Silveira, da 17ª SICOM, policiais e moradores estão mais próximos, principalmente com o uso de aplicativos como o WhatsApp, o Facebook e o Instagram. Eles são a base para o andamento do projeto, que é focado na prevenção de ocorrências no bairro. Além das estratégias de policiamento, os moradores também são inseridos em reuniões com dicas de segurança e informações que possam contribuir com melhorias do policiamento preventivo e repressivo da Polícia Militar. Manaus, 6h07. O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, o PROCON-AM, emitiu uma nota técnica explicando que a limitação da quantidade de produtos vendidos por pessoa, quando justificável, não é ilegal. O documento foi encaminhado ao Ministério Público do Estado do Amazonas, MPEAM, e demais órgãos que atuam na defesa do consumidor. Segundo a diretora técnica do PROCON-AM, Sasha Suano, a limitação poderá inclusive ser estendida a produto do gênero alimentício, caso haja necessidade. A limitação quantitativa, se devidamente justificada, não é considerada ilegal. Com o aumento na procura de itens como álcool em gel, máscaras e luvas, a limitação nas vendas se tornou necessária para que o maior número de pessoas pudesse adotar as medidas preventivas ao Covid-19. Em tempos de grave crise na saúde mundial, o zelo pela segurança da coletividade justifica a imposição da restrição, explica Sasha Suano. No documento, o PROCON-AM sugere que cada lista ou que cada lojista paute sua venda conforme as seguintes determinações: álcool em gel e álcool 70%, até 100 mililitros, 5 unidades por pessoa. Além de 100 mililitros, até 500 mililitros, 3 unidades por pessoa. Acima de 500 mililitros e até 1 litro, 2 unidades de por pessoa. Máscaras e luvas. Caixa, 1 unidade por pessoa.
Itens avulsos até 5 unidades por pessoa. 6h08 em Manaus. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, anunciou a contratação temporária de 105 profissionais da área de saúde para auxiliar na atuação nas unidades básicas de saúde, as UBSs do município. A convocação está publicada na edição 4.802 do Diário Oficial do Município. Os 35 enfermeiros e 70 técnicos de enfermagem contratados para a Secretaria Municipal de Saúde, Sensa, vão atuar no combate à pandemia do novo coronavírus causador da Covid-19. A medida foi destacada como essencial pelo prefeito Arthur Neto para que as UBSs, que já são referências no município, tenham um preparo ainda melhor para atender a população. Dentro das medidas tomadas pela Prefeitura de Manaus como prevenção ao novo coronavírus causador da Covid-19, a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, SEMASC, determinou a partir desta sexta-feira, a partir de ontem, portanto, a suspensão por 15 dias dos atendimentos presenciais dos Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, e Centros de Referência Especializada da Assistência Social, CRES, conforme explica Conceição Sampaio. É importante lembrar que todas as ações, elas são preventivas, e a determinação do prefeito Arthur é exatamente nessa direção, é proteger o máximo a população e evitar que a propagação do coronavírus continue. Então, nós queremos lembrar que dúvidas em relação às atividades realizadas pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania devem ser tiradas através dos telefones 98842-2266, 98842-2137 e 98842-3000. Os atendimentos presenciais no Centro de Referência dos Direitos da Mulher e no Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Rui também estão suspensos. Outros serviços como cozinhas comunitárias, restaurante popular da Compense SOS Funeral continuam em funcionamento. Para que isso ocorra, essas atividades estão seguindo todas as recomendações de proteção da Secretaria Municipal de Saúde, Sensa. O atendimento ao público para assuntos de trânsito no Instituto Municipal de Mobilidade Urbana em Imbu, Avenida Urucará, bairro da Cachoeirinha, Zona Sul, está suspenso pela Prefeitura de Manaus a partir de ontem, com o objetivo de evitar a aglomeração de pessoas e, assim, barrar a transmissão do novo coronavírus causador da Covid-19. O atendimento para esclarecer dúvidas será realizado por meio do contato telefônico. A decisão de suspender o atendimento foi tomada a partir da deliberação número 185 de 19 de março deste ano do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, que amplia e interrompe os prazos por tempo indeterminado de processos e de procedimentos afetos aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. As dúvidas sobre assuntos relacionados a processos de trânsito que tramitam no IMMU e o atendimento aos idosos e pessoas com deficiência interessados em obter a credencial para estacionamento em vaga especial podem ser esclarecidas por meio dos telefones 3215-9012, 3215-9012 e 98855-1654, 98855-1654. Para adotar método de prevenção contra o novo coronavírus durante a Operação Cheia 2020, a Prefeitura de Manaus realizou na última quinta-feira, reunião de planejamento de ações entre as secretarias envolvidas, organizada pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil, o CEPDEP, conforme explica Cláudio Belém. É afirmativo. A determinação do prefeito Arthur é sempre trabalhar na parte preventiva. Então a Defesa Civil na Cheia 2020 ela já começou a se reunir no começo de janeiro. Então tivemos uma reunião em janeiro, em fevereiro. Solicitamos os planos de ações das secretarias que têm ações nas áreas vulneráveis da Cheia 2020. Porém agora a gente tem a situação do coronavírus, né? Então a Sensa já decretou situação de emergência. Pelo nosso planejamento a gente tinha 3 fases, né? Que era a primeira fase que vai com o monitoramento, as reuniões com as secretarias e o aguardo do primeiro alerta do CPRM, que vai acontecer no dia 31 de março. Então aí no dia 31 de março a gente vai saber se a cota ela vai ficar abaixo de 29 da cota de emergência ou vai passar da cota de 29. Então esse nosso planejamento ele vai ter que ser totalmente modificado pela preservação dos funcionários que teriam que fazer um levantamento em áreas vulneráveis da cidade de Manaus. Durante a reunião foram discutidas as 3 fases do planejamento da operação e como cada uma será executada
diante do cenário da pandemia. Nós tínhamos 3 fases. A primeira fase, que é a de monitoramento e união com as secretarias até o aguardo do primeiro alerta do CPRM, que acontece no dia 31 de março. Agora, dependendo da cota de emergência do Rio Negro, se vai ficar abaixo ou acima dos 29 metros, esse planejamento será modificado para resguardar os funcionários que teriam que fazer um levantamento em campo das áreas vulneráveis da cidade de Manaus, observou ele. A CEPDEC, em parceria com as secretarias municipais de saúde, Sensa, da Mulher, Assistência Social e Cidadania, SEMASC, de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, SEMAC, Visa Manaus, Guarda Municipal, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, IMU, Polícia Militar do Amazonas, estão adotando novas medidas para que servidores do município, estado e população possam estar seguros e prevenidos. A partir do momento que a gente tiver essa cota de emergência do CPRM, a gente vai passar para o prefeito da cidade de Manaus as ações que a Defesa Civil irá fazer. Então, se tiver abaixo da cota de emergência, a gente vai solicitar que sejam suspensos os levantamentos preventivos nessas áreas vulneráveis, devido à situação do coronavírus, né? E passando da cota de emergência, a gente vai solicitar o levantamento preventivo que também seja suspenso, mas a terceira fase, que é a fase de decretação da situação de emergência, ação humanitária e levantar os dados das pessoas que serão beneficiadas, a gente vai ter que executar se passar da cota de emergência. Então a terceira fase ela vai ter que ser feita. Manaus, 6h15. Como parte das medidas de proteção da população ao novo coronavírus anunciadas pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU da Prefeitura de Manaus decidiu limitar às terças e quinta-feiras, no horário das 8 às 12 horas, os dias e horário para a solicitação do boletim do primeiro atendimento, documento necessário para requerer o seguro de danos pessoais por veículos automotores terrestres, o DPVAT. O secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, explica que o SAMU 192 Manaus recebe em média 15 pessoas todos os dias para dar entrada na solicitação do boletim. Segundo ele, caso as informações estejam corretas, o documento é entregue em até 15 dias, o que significa dizer que o interessado tem que ir 2 vezes ou mais à central para receber o documento. Magaldi ressaltou ainda que, além de limitar para 2 o número de dias para esse atendimento, estão aumentando o prazo de entrega para 30 dias a fim de diminuir o fluxo de pessoas. O deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, confirmou que está formalizando uma denúncia ao Ministério Público do Estado para que o órgão possa examinar e cobrar uma providência do prefeito Antônio Peixoto, do PT de Itacoatiara, sobre R$350 mil oriundos de emenda parlamentar de sua autoria e do repasse das 3 parcelas do Fundo de Fomento ao Turismo e Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas, FTI, destinado a gastos com a saúde em Itacoatiara. Ressaltou ainda Cabo Maciel que durante esse período não foi comprado um equipamento, não foi reformado ou ampliado uma sala na área de saúde, o salário dos médicos da cooperativa continua atrasados e o mais grave é que não tem nem lençol para atender aos pacientes, muitas vezes falta até copo descartável. O governo do estado tem honrado religiosamente com o município de Itacoatiara através da SEMA, com medicação e através dos repasses que o governo tem garantido ao Hospital Geral José Mendes, destaca Cabo Maciel. O Jornal da Manhã aguarda um pronunciamento da Prefeitura de Itacoatiara. O governo do Amazonas está realizando, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, as obras de recuperação e ampliação do sistema viário da sede do município de Envira. 2 contratos estão em andamento no momento, sendo um de recuperação e outro de ampliação da malha viária, que somam investimentos totais de 18,5 milhões de reais. Os trabalhos referentes à ampliação do sistema viário contemplam 46 ruas de 6 bairros de Envira. O avanço físico está na ordem de 33% de obra concluída. Já o contrato de recuperação de ruas, que apresenta percentual físico de 67% de obra pronta, prevê a revitalização de 34 ruas. A previsão de entrega das obras é para o 2º semestre deste ano. O governo do Amazonas vai realizar a revitalização da orla turística da cidade, que prevê a ampliação de mais de 7 mil metros quadrados de orla. O projeto já está pronto e encontra-se em processo de licitação. 6h18 em Manaus. O governador Wilson Lima lançou nesta sexta-feira o programa Aula em Casa, regime especial de aulas não presenciais
que vai alcançar 180 mil alunos de Manaus e mais 4 municípios do estado. Com a medida, o Amazonas passa a ser o único do país a oferecer ensino à distância na rede pública como forma de prevenção à propagação do novo coronavírus Covid-19 e para evitar mais atrasos no cronograma escolar. O programa é executado em parceria entre a Secretaria de Educação e Desporto, SEDUC, e a TV Encontro das Águas e vai possibilitar a transmissão de aulas em 3 canais de televisão aberta e em plataformas online. Além de Manaus, a transmissão será feita para Iranduba, Manaquiri, Careiro da Vaz e Rio Preto da Eva, atendendo 180 mil estudantes. As aulas começam na segunda-feira. A decisão foi tomada para que não haja prejuízo ao calendário escolar para boa parte da rede de ensino, evitando a antecipação do recesso ou a reposição de aulas, que são processos prejudiciais ao calendário. O governo do Amazonas estuda alternativas para os demais municípios do estado não cobertos pelo sinal de TV Encontro das Águas. As aulas da rede estadual de ensino em todo o estado estão suspensas por 15 dias. As medidas que o mundo está tomando em relação à suspensão das atividades letivas são para preservar a nossa população e evitar que o novo coronavírus se propague, frisou o governador do Amazonas. Neste sábado, a Secretaria de Educação vai divulgar as orientações necessárias para o acesso às plataformas digitais, horários e canais no site da pasta no www.educacau.am.gov.br. O governo do Amazonas prorrogou o prazo de validade dos laudos técnicos concedidos às empresas do Polo Industrial de Manaus com incentivo do ICMS. A medida foi adotada para evitar a ida de técnicos estaduais às empresas no momento epidemiológico em que vive o estado de enfrentamento ao novo coronavírus. O novo decreto está baseado no decreto número 42.061, que instalou situação de emergência no Sistema Estadual de Saúde e criou o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao Covid-19, novo coronavírus. O governo do estado decidiu prorrogar ad referendum do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, CODAN, o prazo de vigência do laudo técnico de inspeção das empresas incentivadas do Polo Industrial de Manaus. A medida leva em consideração a situação de emergência na saúde pública em razão da disseminação do novo coronavírus e as orientações técnicas de prevenção nos locais de trabalho repassadas pelas autoridades sanitárias locais. O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Joario Veiga, assinala que o governo do Amazonas vem adotando todas as providências para garantir a segurança dos seus servidores, ao mesmo tempo em que resguarda as condições necessárias para que as empresas não sejam prejudicadas. Manaus, 6:21. As equipes do Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, PROCON-M, da Comissão Estadual de Defesa do Consumidor, da Assembleia Legislativa do Estado, CDC, Alean, apreenderam na manhã desta sexta-feira 3,5 mil máscaras de uso de profissionais da construção civil em uma distribuidora na comunidade Riacho Doce, bairro da Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Os itens apreendidos estavam sem nota, indicando a origem dos produtos. As máscaras têm tido alta procura no local por conta da pandemia do novo vírus. No entanto, o produto é considerado inapropriado para evitar contágio. Em cumprimento ao decreto publicado pelo governo do estado, que suspende por 15 dias os serviços de transporte fluvial, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados no Amazonas deu início, nesta sexta-feira, às ações de fiscalização do transporte de passageiros e cargas por embarcações de pequeno, médio e grande porte, de qualquer natureza, dentro dos limites territoriais do estado. O decreto assinado pelo governador Wilson Lima determina a suspensão por 15 dias de serviço de transporte fluvial de passageiros entre pelo menos 50 municípios. A Secretaria de Estado de Saúde informa que a partir da próxima segunda-feira estarão suspensos os serviços oferecidos no Centro de Atenção Integral à Saúde da Criança, os CAICs, e no Centro de Atenção Integral à Melhor Idade, os CAIMs. Também são suspensos alguns serviços de todas as policlínicas da rede estadual de saúde da capital. Por fim, a partir da mesma data, o Hospital e Pronto Socorro Delfina Aziz, na zona norte de Manaus, terá seu perfil de atendimento alterado, passando a atuar de forma exclusiva para o atendimento de pacientes graves, suspeitos ou confirmados de Covid-19. O Amazonas terá 350 leitos de unidade de terapia intensiva para atender casos graves do novo coronavírus. Divididas em fases, conforme a necessidade e avanço da doença, a Secretaria de Estado de Saúde planeja a ampliação e centralização dos atendimentos graves da Covid-19 no Hospital e Pronto Socorro da Zona Norte. Conforme
Conforme análise da Organização Mundial da Saúde, 80% das pessoas acometidas pelo Covid-19 apresentam sintomas leves, apenas 20% agravam e desses, 5% irão apresentar complicações precisando de internação em UTI. De acordo com o secretário da Suzan, Rodrigo Tobias, o Amazonas está na primeira fase do plano de contingência estadual de combate ao novo coronavírus, sem caso de transmissão local. Nessa fase, os leitos de UTI definidos no plano estadual são os 50 já em funcionamento no Delfina Aziz. Desde o dia 29 de fevereiro até esta sexta-feira, até ontem, portanto, o Amazonas registrou 72 casos suspeitos da Covid-19, dos quais 52 foram descartados. 13 estão em investigação e 7 foram confirmados. Desses 6 foram importados e 1 está em investigação para saber a origem do contágio do paciente. Diante do cenário de pandemia do novo coronavírus, o governo do Amazonas tem no plano de contingência estadual para a infecção humana pela Covid-19 um dos seus principais instrumentos de ação. Diante de tudo isso, uma série de ações e nos serviços de saúde devem ser desenvolvidos com enfoque nesse enfrentamento, no sentido de criar barreiras em que a gente obstaculize a transmissão dessa doença. A Suzan elaborou, junto com a Fundação de Vigilância em Saúde, um plano que hoje, entre o Sistema de Defesa Civil do Brasil, foi elogiado como sendo um dos melhores, sendo assim um modelo para que todos os outros estados pudessem adotar o mesmo plano de contingência, disse o secretário. De acordo com a diretora-presidente da FVS-AM, Rosimeire Pinto, o plano de contingência estadual foi consolidado no início de fevereiro e é fruto da antecipação do estado para o combate ao vírus respiratórios que costumam se disseminar mais na época das chuvas. Nós temos um plano de contingência para o vírus respiratório desde novembro e nós adequamos o nosso plano às questões relacionadas ao novo coronavírus. Nosso plano já está na 3ª edição, porque à medida que o vírus vai se disseminando, nós vamos ajustando e reajustando esse plano, explicou ela. 6h25 em Ibanal. O Amazonas tem 7 casos confirmados do novo coronavírus, o Covid-19. Os números foram divulgados nesta sexta-feira em coletiva de imprensa online concedida pelo secretário estadual de saúde, Rodrigo Tobias, e pela diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Rosimeire Costa Pinto. Desde o dia 29 de fevereiro até esta sexta-feira, o Amazonas registrou 72 casos suspeitos da Covid-19, dos quais 52 foram descartados e 13 estão em investigação. Dos 7 casos confirmados, 6 foram importados e 1 está em investigação para saber a origem. O secretário estadual de saúde, Rodrigo Tobias, disse que os quadros gripais que circulam na cidade não são apenas o novo coronavírus. Os quadros gripais que nós vemos hoje na cidade, eles não são apenas novo coronavírus. Nós temos circulação de vírus como influenza A, influenza B, beta-pneumovírus, adenovírus, vírus sincicial respiratório e outros vírus respiratórios que estão causando esses quadros gripais. E com a circulação de tantos vírus, nós vamos certamente ter pessoas gripadas, resfriadas, que estão se sentindo mal, que estão com sintomas de gripe como febre, tosse, dor de garganta e que necessariamente não estão com o novo coronavírus. E Rodrigo Tobias orienta como se deve fazer para evitar o coronavírus. Por isso a necessidade de a gente usar de etiqueta respiratória, tossir e espirrar na curva do braço ou num lenço descartável, lavar frequentemente as mãos com água e sabão, qualquer tipo de sabão, sabonete, sabão líquido, detergente, qualquer tipo de sabão é eficiente. Na impossibilidade de fazer isso, usar o álcool gel. Evitar o contato com pessoas com sintomas respiratórios, e aí o isolamento é muito bom, e principalmente evitar aglomerações. Polícia. Assessor jurídico cuiabano desaparece entre Manaus e Iranduba. Quem tem os detalhes é J. Rai.
O assessor jurídico Tiago Santiago, de 35 anos de idade, está desaparecido desde as 16h10 de ontem, quando retornava de Manaus para Iranduba, onde está há 19 dias a serviço de um grupo de advogados. Tiago Santiago é natural de Cuiabá, em Mato Grosso. Segundo a colega de trabalho do assessor jurídico Caroline Barreto Santos Avelino, que é de Aracaju, capital de Sergipe, e está hospedada com ele em uma pousada aqui em Iranduba desde o dia 2 deste mês, Tiago Santiago foi a Manaus na tarde de ontem para levar documentos a uma agência de transportes e depois passou em uma agência bancária para sacar uma quantia em dinheiro. Quando estava retornando para Iranduba às 16h09, Tiago Santiago enviou este áudio a Caroline, provavelmente respondendo a uma pergunta dela. Sim, já eu tô chegando aí já, e aí já vamos falar sobre o pagamento aí com vocês já, tá bom? E passar as novas pastas. Depois disso, segundo a assessora jurídica Caroline Barreto, o colega não deu mais notícias e nem ela conseguiu falar com ele por telefone. Abre aspas, ele jamais deixou de falar comigo por tanto tempo. Não somos daqui e não conhecemos ninguém. Fecha aspas, escreveu Caroline em uma mensagem de texto enviada à nossa reportagem. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do assessor jurídico Tiago Santiago, de 35 anos de idade, pode entrar em contato pelo número DDD 79-98810-0035. Vamos repetir, DDD 79-98810-0035. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h32 em Manaus. 342 frascos de álcool líquido e em gel foram apreendidos pela polícia em 5 estabelecimentos comerciais do município de Tabatinga, 1.108 quilômetros distante de Manaus, nesta sexta-feira. Segundo a polícia, os produtos eram vendidos com valores abusivos, chegando a custar até R$50 a unidade. De acordo com a titular da Delegacia Interativa de Polícia de Tabatinga, Meiriane Trovão, a polícia realizou os procedimentos de inspeção em mercados do município após receber denúncias anônimas sobre os produtos que eram vendidos a valores abusivos. Encontramos as mercadorias sendo comercializadas com sobrepreços e com rotulagem irregular, sem informações de data de validade e da procedência. Além disso, nós constatamos que os produtos eram contrabandeados e oriundos de países fronteiriços com o estado. Diante disso, nós decidimos recolher todos os frascos de álcool líquido e em gel que apresentavam irregularidades, disse a delegada. Segundo Meiriane, os proprietários dos estabelecimentos foram conduzidos à delegacia para serem ouvidos. Pelo fato do crime ser configurado como contrabando e descaminho, o material apreendido será encaminhado para a Polícia Federal, que passará a investigar a ocorrência. Um homem ainda não identificado morreu durante a abordagem policial na Avenida Buriti, no Distrito Industrial da Zona Sul de Manaus, na tarde desta sexta-feira. Uma pistola calibre 380 e 2 munições calibre 380 intactas foram apreendidas na ocasião. Segundo informações da Rocan, 2 homens estavam em uma moto vermelha quando foram abordados pelos policiais. Ao serem pedidos para parar, um deles desceu da moto e deu início a uma troca de tiros com a polícia. O piloto fugiu na moto. Durante o tiroteio, o garupa foi atingido e levado ao pronto-socorro João Lúcio, mas morreu no hospital. O Instituto Médico Legal foi acionado para realizar a remoção do corpo. Loteria. E vamos então começar mostrando os números das loterias no Jornal da Manhã de hoje. E vamos começar, Edson, pela Lotomania, concurso de número 2058. 20 números, não houve acertador, acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado no próximo dia 24, de acordo com a Caixa Econômica Federal, 11.600.000. 19 números acertados, 4 apostas ganhadoras. Prêmio R$91.388,64. 18 números acertados, 91 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$2.510,68. 17 números acertados, 955 apostas ganhadoras. Prêmio R$239,23. 16 dezenas, 6.707
610 apostas ganhadoras, o prêmio R$34,04. 15 números acertados, 24.455 apostas ganhadoras, prêmio R$9,34. 0 acertos, não houve acertador, azar não deu sorte dessa vez. Vamos às dezenas do concurso 2058 da Lotomania, sorteados ontem à noite lá em São Paulo. Anote: 02 04 08 21 24 25 26 27 31 42 45 63 64 68 78 82 86 88 95 e 97. Nós vamos repetir para você conferir as dezenas do concurso de número 2058 da Lotomania. Confira: 02 04 08 21 24 25 26 27 31 42 45 63 64 68 78 82 86 88 95 e 97. O assunto agora é a quina em seu concurso de número 5.225, que também acumulou. Não houve acertador na faixa principal, na quina. A estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado hoje, sábado, dia 21, de acordo com a Caixa Econômica Federal, prêmio estimado em R$4 milhões. A quadra, 4 números acertados, 31 apostas ganhadoras, prêmio R$211,74. O terno teve 3.234 apostas ganhadoras com premiação individual de R$176 mais 2 centavos. O Duque, 83.622 apostas ganhadoras, prêmio R$3,74. Vamos às dezenas do concurso de número 5.225 da quina. Anote: 21 24 54 65 72. Repetindo: 21 24 54 65 e 72. Estas as dezenas do concurso 5.225 da quina. E finalmente vamos falar de Loto Fácil em seu concurso de número 1943. 15 acertos, 2 apostas ganhadoras, uma de São Paulo capital e outra canal eletrônico. Cada uma delas vai receber R$1.072.981,26. 14 acertos, 271 apostas ganhadoras, prêmio R$2.436,52. 3 acertos, 9.992 apostas ganhadoras, o prêmio fixo R$25. 12 acertos, 131.986 apostas ganhadoras, prêmio R$10. 11 acertos, 753.871 apostas ganhadoras, o prêmio também fixo R$5. Agora vamos para as dezenas do concurso 1943 da Loto Fácil, sorteadas ontem à noite, lá em São Paulo, capital. 02 03 06 09 10 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23. Vamos repetir para você conferir as dezenas do concurso de número 1943 da Loto Fácil. 02 03 06 09 10 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23. Agora 6h40 em Manaus. Esportes. O Grêmio anunciou nesta sexta-feira em seu site oficial que o vice-presidente do Conselho de Administração, Cláudio Oderix, testou positivo para o novo coronavírus. Além dele, o assessor adjunto da presidência, Eduardo Fernandes, também foi diagnosticado com Covid-19. Na tarde desta sexta-feira, em reunião realizada na sede da Federação Amazonense de Futebol, foi decidido pelo cancelamento do Campeonato Amazonense de Futebol 2020. O cancelamento ocorreu em decorrência da pandemia Covid-19, conhecido popularmente como coronavírus, que vem assolando o mundo. O Fast Clube votou favoravelmente ao cancelamento, tendo em vista que o país se encontra em estado de calamidade, portanto não há previsão de quando a situação retornará ao seu estado normal, assim demonstra-se prudente
a decisão do colegiado de clubes. E o futebol brasileiro está completamente paralisado. Na tarde desta sexta-feira, o Campeonato Roraimense, o último em atividade durante a pandemia de Covid-19, foi suspenso de maneira oficial. José Gama Chaldi, presidente da Federação Roraimense de Futebol, definiu que a competição será paralisada por tempo indeterminado. Através de um comunicado, o dirigente salientou que a pandemia tem se alastrado por todo o mundo e a necessidade momentânea de evitar aglomerações de pessoas. Últimas notícias. O Ibovespa ensaiava mais cedo ontem fechar a última sessão da semana com ganhos, ainda que moderados, mas se firmou em terreno negativo com a fala do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, na qual expressou visão clara e dramática sobre o que pode acontecer nas próximas semanas e meses em meio à circulação do coronavírus pelo país. A exemplo de países muito atingidos pela epidemia, como a Itália, as preocupações econômicas vão dando lugar às sanitárias e de saúde pública. Ainda assim, as perdas aqui foram mais moderadas do que as de Nova York, por lá na faixa de 3,7% a 4,5% no encerramento da sessão, após o governador de Nova York, Andrew Cuomo, ter determinado que a população fique em casa e que atividades não essenciais sejam suspensas. Nesta sexta-feira, o principal índice da B3 fechou em baixa de 1,85% a 67.069,36 pontos, permanecendo nas últimas 3 sessões em torno dos menores níveis desde agosto de 2017. Como efeito do coronavírus na economia, as vendas do varejo caíram 5,4% em março, em comparação com fevereiro, levando-se em conta apenas os primeiros 19 dias dos 2 meses. Segundo o levantamento feito em todo o país pela Cielo, em maior credenciadora de cartões do país, as quedas têm sido sucessivas, com o quadro piorando semana a semana. Na primeira semana a queda foi de 3,8%. Na segunda, de 5,3%. Na terceira, até ontem, de 8,1%, com tendência, portanto, de bater rapidamente em 10%. Menos de 10 dias após baixar para 2,1% a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, deste ano, o governo federal revisou novamente a estimativa e passou a prever uma expansão de apenas 0,02% para este ano, ou seja, uma estabilidade. O número foi divulgado pelo Ministério da Economia por meio do relatório de receitas e despesas do orçamento de 2020. Manaus 6:46. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até as 22h30 desta sexta-feira 977 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, em 23 estados e no Distrito Federal. São 11 mortes no Brasil, 2 no Rio de Janeiro e chegou a 9 em São Paulo. O Ministério da Saúde atualizou os números na tarde de sexta-feira, informando que o Brasil tem um total de 904 casos confirmados de coronavírus e 11 mortes. Os estados do Amapá, de Rondônia e Mato Grosso identificaram seus primeiros casos. O Pará já registrou 2 homens infectados na faixa etária dos 35 anos e o Acre alcançou 7 casos. Somente o Maranhão, Rondônia e Roraima ainda não confirmaram nenhum caso. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou nesta sexta-feira que até o final de abril o sistema de saúde brasileiro pode entrar em colapso pela epidemia do novo coronavírus. Claramente, em final de abril, nosso sistema de saúde entra em colapso. Colapso é quando você tem dinheiro, mas não tem onde entrar nos hospitais, afirmou Mandetta ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Eles participaram de uma videoconferência com empresários sobre medidas de enfrentamento ao coronavírus. O Ministério da Saúde declarou que todo o território nacional está sob o status de transmissão comunitária do coronavírus SARS-CoV-2, responsável pela pandemia da doença Covid-19. O status foi publicado em portaria na noite desta sexta-feira. Após divulgar o resultado negativo de 2 exames para saber se está com o coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que poderá realizar um 3º teste. Isso porque, segundo ele, como tem contato com muitas pessoas, pode já ter sido infectado. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou nesta sexta-feira que há 9 mortes causadas pelo novo coronavírus no estado de São Paulo. Com o novo balanço, o total de mortes pela doença no país vai a 11. Segundo a secretaria, foram registradas 4 novas mortes nesta sexta-feira.
Todos os pacientes confirmados tinham problemas de saúde anteriores e foram atendidos em hospitais privados. São 3 homens de 70, 80 e 93 anos e uma mulher de 83 anos. No último balanço divulgado na quinta, a secretaria havia confirmado 5 mortes. Até o momento, São Paulo tem 9.023 casos suspeitos e 345 casos confirmados da doença, incluindo 4 de outros estados e 4 de outros países. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até 17 horas desta sexta-feira 793 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, em 23 estados e no Distrito Federal. São 11 mortes no Brasil, 2 no Rio de Janeiro e chegou a 9 em São Paulo, onde o Ministério da Saúde registrou apenas 4 mortes. Os estados do Amapá e do Mato Grosso identificaram seus primeiros casos. O Pará já registrou 2 homens infectados na faixa etária dos 35 anos e o Acre alcançou 7 casos. Somente o Maranhão, Rondônia e Roraima ainda não confirmaram casos. O Amazonas registrou um total de 7 casos e Bahia já está com 33 infectados confirmados. Houve um salto de casos confirmados no Ceará, de 24 para 55 nesta sexta-feira. O Senado aprovou nesta sexta-feira o decreto de calamidade pública por conta do avanço do novo coronavírus no país. A votação foi feita através de uma sessão virtual pela primeira vez na história. O pleito foi conduzido pelo vice-presidente da Casa, senador Antônio Anastasia, do PSB de Minas Gerais, já que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do PSB também de Minas, está afastado por ter contraído a Covid-19. Com a aprovação, o governo federal está liberado da obrigação de cumprir a meta fiscal para 2020, que previa um déficit de até 124,1 bilhões de reais e de fazer o contingenciamento de gastos até o dia 31 de dezembro. Também pode suspender os prazos para ajustes com despesa de pessoal. No entanto, ainda precisará cumprir o teto fiscal e a chamada regra de ouro, que proíbe fazer dívidas para pagar despesas correntes. A velocidade de propagação do novo coronavírus no Brasil repete o padrão dos países que mais sofrem com o avanço da Covid-19, demonstram gráficos produzidos pela BBC News Brasil com os dados da Organização Mundial da Saúde, OMS. O crescimento de casos confirmados segue em um ritmo parecido com o de países como Alemanha, França e Reino Unido. O ritmo de disseminação do novo coronavírus no Brasil é hoje igual ao da Itália semanas atrás e ele está acelerando. Segundo um estudo conduzido pelo Observatório Covid-19 BR, que analisa os números da pandemia no país e no qual fazem parte por 7 universidades, o número de casos deve passar de 3.000 já na terça-feira. Participam da pesquisa físicos da Universidade de São Paulo, Universidade Estadual de São Paulo de Campinas, Unicamp, Universidade Estadual Paulista, a Unesp, a de Brasília, UNB, Universidade Federal do ABC, Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, e a Universidade de Oldenburg, na Alemanha. A Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado divulgaram na tarde desta sexta-feira uma resolução conjunta em que suspendem as gratuidades de transporte para estudantes enquanto durar a suspensão das aulas por causa do coronavírus. O texto traz uma recomendação não obrigatória para que idosos não usem transporte público nos horários de pico. Essa recomendação, entretanto, poderá virar uma imposição dependendo de avaliação futura. O diretor-presidente substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Anvisa, contra-almirante médico Antônio Barra Torres, fez um alerta em entrevista ao Estado para que os brasileiros não repitam o erro de americanos e europeus de correr às farmácias para comprar a cloroquina, anunciada pelo presidente Donald Trump como capaz de virar o jogo e curar a Covid-19. Médicos cubanos que permaneceram no país após o término de sua participação no programa Mais Médicos estão ansiosos para voltar ao trabalho e ajudar na contenção do coronavírus, disse a BBC News Brasil. Niurka Valdez Pérez, representante desses profissionais. Embora o governo Jair Bolsonaro já tenha anunciado que vai convocá-los, ela disse que o chamado ainda não aconteceu. Manaus 6:52. Nos Estados Unidos, 44 milhões de moradores da Califórnia foram orientados a não deixar suas casas para evitar a propagação do vírus. É o primeiro estado com iniciativa desse tipo em território americano. No país inteiro, mais de 14 mil foram infectados ainda, segundo a universidade. O número de mortos pela pandemia de coronavírus na Itália saltou em 627 para um total de 4.032, disseram autoridades nesta sexta-feira,
uma alta de 18,4%, no maior crescimento em termos absolutos em um dia desde o início de contágios há um mês atrás. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, publicou uma deliberação ampliando e interrompendo os prazos de processo de procedimento dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. A medida, diz o CONTRAN, busca auxiliar a população no enfrentamento dos impactos do novo coronavírus no setor de trânsito e transporte brasileiro. No âmbito da fiscalização, ficam interrompidos por tempo indeterminado os prazos para que o condutor possa dirigir com carteira nacional de habilitação CNH vencida desde 19 de fevereiro. A interrupção vale também para a permissão de dirigir PPD para expedição de certificado de registro de veículos CRV em caso de transferência de propriedade de veículo adquirido desde 19 de fevereiro e para o registro de licenciamento de veículos novos desde que ainda não expirados. O prazo para a conclusão do processo de habilitação passou de 12 para 18 meses. Isso significa que quem começou o processo de habilitação em março do ano passado e ainda não concluiu, por exemplo, terá até setembro para concluir o processo. Manaus 6:54. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Mandetta prevê colapso do sistema em abril e queda profunda dos casos em setembro. Destaque da Folha de São Paulo. Brasil tem 11 mortos e 904 casos confirmados do coronavírus. O estado de São Paulo. Governadores do Nordeste pedem ajuda à Embaixada da China no combate ao coronavírus. Principal matéria de capa do jornal Correio Brasiliense. Cientistas apostam em remédio que tratou a malária contra o Covid-19. Valor econômico. Para governo, cenário de recessão já é previsto no Brasil. Estado de Minas, em BH. Zema anuncia decreto de calamidade pública. Comércios e escolas têm atividades suspensas. No Recife, destaque do centenário Jornal do Comércio. Pernambuco anuncia primeiro caso de cura em mulher que foi infectada e decreta estado de calamidade pública. Fortaleza, Diário do Nordeste. Bolsonaro diz que pode ter sido infectado e cogita novo teste para o coronavírus. Porto Alegre, 0 hora. Bolsonaro diz que o Congresso vai antecipar 8 bilhões de reais para o combate ao coronavírus. Vamos às manchetes dos jornais locais, começando pelo também centenário Jornal do Comércio. Covid-19 segura alta no PIB. A crítica. Pandemia, coronavírus avança, sobe para 7 o número de casos no estado. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de J. Rai. A técnica foi de Jean Santos. Só o Jean Santos hoje, não é? A apresentação foi de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6 horas e 30 minutos.